Tá aí? Quase morreu? Oh, me abandonaram. Tá vendo, gente? Eu quero que os irmãos testemunhem. O pessoal tem medo, né? Testemunhar. Vamos falar de um assunto muito importante. Coloca para mim o tema para mim, por favor. 2026, um chamado para o retorno. Diga comigo, um chamado para o retorno. Em Mateus capítulo 11, versículo 28, está escrito assim: um chamado para o retorno. 11, 28, diz assim. Olha o convite que Jesus faz, irmãos, ao chamado que Ele faz para mim e para você. Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos, acharam? Todos acharam? Vamos ler com voz? Vamos ler com voz? Vamos lá, 1, 2, 3. Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Ele está convidando a gente, irmãos, todos. Jesus não está fazendo aqui, irmãos, um convite por carência. Ele não é carente. Ele não está chamando as pessoas para ficar perto dele, para ir até ele, porque ele é carente. Ele não está nos chamando por mera necessidade. Como alguém que tem uma necessidade, então ele fala, vem, né? Ele chama porque ele é a única fonte real do nosso descanso. Uma verdade que eu queria falar para você, quem está cansado aqui, levanta as mãos. Quem já começou o ano, está cara de cansado, irmão. Quem já começou, olha para o irmão, veja a carinha de cansado assim. Mas de que cansaço estamos falando? O cansaço físico ou o cansaço da alma? O rosto fala o que está onde? Na alma. E Jesus, irmãos, Ele é a única fonte do nosso descanso. Quem está meio cansado, levanta as mãos. Vou falar a verdade para vocês. Você pode descansar 365 dias no ano. Quem tem vontade de ficar de férias um ano inteiro? Viajando para a Itália, Ucrânia, levanta a mão aí, irmão. Cabu, é o tal do ano sabático. Quem gostaria? Você acha que você voltaria melhor? Só que uma semana depois, fala para você está cansado de novo. Fala para ele, 30 dias depois, você está só o pau da rabiola de novo. E por quê? Não se iluda. Não se iluda. Por quê? Porque vivemos em um mundo acelerado. Faz assim, ó, acelerado. Acorda acelerado e acelera, né? Dizem até que os dias de hoje são mais curtos que antigamente. Quem já ouviu falar isso? Antigamente, meu Deus, eu acordava e quando eu ia ver ainda era 7 da manhã, e quando eu olhava ainda era 10 da manhã. Hoje não, acorda já é à noite, né? O mundo é acelerado, insaciável. O ser humano de hoje é insaciável, cansado, vazio, mundo fraudulento, é fraude em tudo que é lugar, mundo mentiroso. A Bíblia fala, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mundo mentiroso, repleto de promessas ilusórias, não é? Alguém lembra da picanha aqui ou não? Promessas ilusórias, desonra e deslealdade para tudo que é lado. Como não ficar cansado no mundo assim? Filhos que desonram os pais, pais que não respeitam seus filhos, marido que não respeita a mulher. A gente vive num mundo de desonra, num mundo de deslealdade, um mundo sem esperança. As pessoas estão, gente, na verdade, sem esperança. Por isso que você tem que ser ministrado com a verdade. E hoje Deus tem mais uma palavra de verdade ao seu coração. Diga amém, irmão. Amém. Mundo sem esperança, mundo de individualistas. Ninguém se preocupa com
Fala, ninguém se preocupa com ninguém. Se não é a igreja, ainda tem que ter um pastor que ensina acerca da empatia. Até a igreja vira individualista. Tem igrejas que você entra que pisam em você e não te notam. Individualismo, um mundo de falência. Mas esse convite do Senhor Jesus continua real, continua presente, continua atual e continua urgente. Ele está te chamando. Diga assim, Ele é a única fonte para o meu descanso. Você acredita nisso? Por isso que Paulo diz assim em 1 Coríntios 15, 19, ele fala assim, se esperarmos em Cristo só nesta terra, nesse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você, irmão, que está aqui, escuta o que eu estou te falando, você entrou aqui nessa noite, e você, o seu castelo, o seu plano, é só aqui, fala para o irmão, você é o mais miserável, diz a Bíblia. A nossa esperança não está aqui. Fala para o irmão, sem medo de errar, você não é daqui. Aí tem irmão que fala assim, eu queria ouvir essa palavra para mim ir embora. Não, fala para o irmão, você não é desse mundo, você não é. Ô irmão, não tenha medo de falar, eu acho que você é um ET. Fala para ele, você é um ET. Posso falar? A igreja é ET, nós somos extraterrestre. E um dia o nosso Senhor está, essa promessa, um dia Ele vai vir para nos levar. E nós vamos subir. E vamos deixar tudo aqui. Amém? Vamos deixar carro, vamos deixar casa, tudo que eu almejo, tudo que você almeja, projetos, diplomas, vai ficar tudo pendurado, vai ficar tudo aqui, nada nós vamos levar, gente. Então você tem que valorizar isso que está ouvindo. Jesus está convidando você para o descanso. Qual era o contexto de Mateus 11? Qual era o contexto de Mateus 11, 28? Era um povo, número 1, um povo cansado, mas não só fisicamente. Era assim que Jesus os enxergava. O público de Jesus não estava só exausto da vida, eles também estavam esmagados religiosamente. A lei havia virado um fardo, diga um fardo. Nós não podemos tratar o evangelho como um fardo, nós não podemos. Mas naquela época as pessoas viam a lei como um fardo. Os fariseus e doutores da lei empilhavam regras, muito fardo, pouco descanso, muita aparência e pouca misericórdia. Era a fé sem alívio, era uma religião sem vida. O cansaço vinha da religião e não de Deus. Naquela época, nesse contexto, Jesus observando, e por isso ele pregava, e por isso ele fez o convite. Qual foi o convite? Qual foi o convite? Qual foi o convite? Quando ele observou a religiosidade, o que estava acontecendo, ele falou, vocês estão cansados. Então Jesus repreende, na altura do 28, ele repreende cidades que viram milagres e não se arrependeram. Ele denuncia líderes religiosos que sabiam a lei, mas não conheciam o Pai, não conheciam a Deus. Ele estava expondo o sistema que exigia tudo e entregava nada, ou seja, o povo estava cansado de tentar agradar a Deus sem conseguir. O vinde a mim de Jesus, diga assim, ele é um choque de autoridade. Por quê? Porque ele fala, Jesus fala assim, vinde a mim, não venham à lei. Ele fala assim, vinde a mim, mas não venham aos dogmas. Vinde a mim, mas não venham aos homens. Ele diz, vinde a mim. E isso é profético, isso é revolucionário. Isso é uma declaração clara de identidade messiânica. Ele nos coloca no lugar de descanso, só Ele pode fazer isso. Não é à toa que nós conhecemos os Salmos, que é o 23, vocês conhecem o Salmo 23? Você tem capacidade de citá-lo sem olhar na Bíblia? Tem ou não? O Senhor é o meu pastor. Vocês estão lendo, né? Não. O que mais? Deitar-me faz em pastos verdejantes. Guia-me mansamente, refrigera.
Guia-me pela vereda, por amor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás, levanta as mãos, o teu cajado, tua vara, o teu cajado me consola, levanta as mãos, preparas uma mesa, na presença dos meus adversários, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, certamente, bondade, misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para sempre, lugar de descanso, a casa de Deus é lugar de descanso, aleluia. No verso seguinte, o 29 e o 30, Jesus fala do jugo. Na cultura judaica, jugo era submissão total à lei, submissão às regras sem fundamento, cegueira espiritual. Era um tempo onde o povo vivia uma cegueira espiritual, irmãos. Eles não tinham iluminação. Hoje você tem a iluminação. Hoje você tem Jesus. Hoje você tem a palavra. A palavra o salmista diz que a palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Só erra quem quer, irmão. Então os fariseus colocavam jugo pesado, colocava jugo no povo, jugo pesado, e Jesus foi lá, tirou o jugo pesado e colocou o jugo leve. O descanso prometido é espiritual. Jesus não promete, irmãos, quando fala de descanso, alguém pode até interpretar errado, mas ele está falando de algo muito espiritual, que claro vai refletir na vida, em todas as áreas da sua vida. Quanto melhor você estiver espiritualmente, melhor as outras áreas da sua vida vai estar. Jesus não promete fim dos problemas, ele nunca enganou ninguém, ele não promete fim dos problemas, muito pelo contrário. Em João 16:33 ele falou assim: no mundo, quem está no mundo ainda? Levanta as mãos. No mundo passareis por aflições. Mas você percebeu que o verbo é passareis? O verbo não é permanecereis, o verbo é passareis. Então, no nome de Jesus, eu quero declarar hoje, que se você entender o lugar do seu descanso, você vai até passar por aflições, mas você não vai permanecer, sabe por quê? Porque Ele vai dar para você um novo ânimo para você continuar, você não vai parar, amém? No mundo passareis por aflições, bate na mão, tem de bom ânimo. Deus está dizendo para a gente hoje, no descanso você vai ter bom ânimo. Por que pessoas perderam o ânimo? Porque não estão descansadas, estão aflitas, estão cansadas. Mas nele nós encontramos o verdadeiro descanso. Então Ele não prometeu o fim dos problemas. Ele não prometeu vida fácil. Nunca Ele prometeu uma vida fácil. Ele não prometeu ausência de luta. O Salmos 34:19 diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas de todas Ele livra. Qual foi a luta que você passou que Ele não te livrou? Talvez hoje você tenha passado algumas lutas, mas eu quero que você encha o teu coração de esperança e de paz, com a convicção e a certeza de que o mesmo Deus que foi contigo lá naquela luta que você já passou, é contigo nessa luta que você está passando. E o mesmo Deus que te honrou na luta que você passou lá atrás, é o mesmo Deus que vai fazer você passar por essa luta, Ele vai te honrar nela também. Ele promete descanso de culpa. Quantos de nós carregamos culpa? Quantos de nós somos portadores de culpa? Vivemos tentando agradar as pessoas e a gente não consegue agradar ninguém. E a gente carrega a culpa por isso. A gente às vezes está falando com alguém e a gente, na animosidade, acaba falando uma palavra e sem querer a gente machuca alguém. Quem já machucou alguém? Levanta as mãos. Sem perceber. E depois você fica sabendo que aquela pessoa, você falou uma palavra que você a machucou e você fica, meu Deus, porque eu falei aquilo. Como é que chama isso? Culpa. E a gente tem que tomar cuidado, senão a gente vive culpado. A gente vive carregando culpa. Então Ele promete descanso da culpa. Alívio da opressão espiritual. Irmãos, quantas pessoas se dizem crentes, oprimidas espiritualmente? Pessoas que estão debaixo de jugo de opressão maligna. Pessoas que não conseguem sorrir.
Há quanto tempo, deixa eu te fazer uma pergunta, há quanto tempo que você não dá uma gargalhada? Porque até isso você se sente culpado em dar gargalhada. E o que é isso? Isso são opressões malignas que têm vindo sobre jovens, têm vindo sobre adolescentes, têm vindo sobre as mulheres, os homens, casais, quando na verdade nós somos livres, quando na verdade Ele já nos libertou de todo o jugo, de toda opressão. Conhecereis a verdade, levanta a mão para mim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? Ele promete reconciliação com Ele. Sabe qual sempre foi a luta de Deus com o ser humano? Reconciliar com Ele. A vontade de Deus é fazer parte de tudo que é nosso. A vontade de Deus é fazer parte da nossa vida. Ele quer reconciliar, Ele quer ter intimidade com você, Ele quer andar com você. Por que está pesado o fardo? Por que o jugo está pesado? Porque não é que Deus te abandonou, você tem abandonado Ele. Você não tem o buscado como deveria. A palavra diz: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscar de todo o coração. Não é só num culto, como nós temos ouvido por esses dias, numa reunião de célula, mas é todos os dias das nossas vidas. Lembra? E habitarei na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Habitarei na presença do Senhor todos os dias da minha vida. Não porque Ele quer, mas porque eu quero estar na presença dEle. Quem não quer mais andar com jugo? Quem não quer mais andar pesado, cansado? Levanta as mãos. Levanta a mão de verdade. Essa meia mão nem levanta. Levanta a mão de verdade. Quem não quer mais andar cansado, sobrecarregado, desanimado, desesperado? A sua palavra denuncia o quanto de desânimo tem dentro de você. Se você não quer mais isso, se aproxima de Deus esse ano. Se aproxima da graça. Ele quer reconciliar com você e quer colocar no seu coração a certeza da salvação. Muitos irmãos não têm certeza da salvação. Muita gente que se diz crente, cristãos, não tem certeza da salvação. E eu vou falar uma coisa para vocês: uma pessoa que tem certeza da salvação, ela já demonstra aqui na terra, através da sua vida, que ela tem certeza da salvação. Ela não demonstra só com palavras. Você olha para ela é viva. Ela tem a chama, ela queima por Deus. Até nas lutas, é incrível, até nas lutas essa pessoa é diferente. Você conversa com alguém que tem certeza da salvação, até na luta, ela sempre termina uma frase. Ela começa dizendo: estou passando por uma luta, e não é para qualquer um, eu estou passando por uma tribulação, mas sempre ela termina dizendo assim, mas Deus é da vitória. Não, mas Deus está no controle. Não, mas essa porta vai se fechar, eu não sei, olha, eu achei que ia abrir hoje, não abriu, eu fiquei muito triste, desanimado, mas no meu coração há uma palavra, há uma certeza de que Deus vai abrir essa porta. São sinais. O Mateus 11:28 não é um convite para comodidade. Vinde a mim, vocês estão cansados, sobrecarregados, e eu vou fazer tudo por vocês. Não, irmãos, é um convite para a troca de senhorio. Diga comigo: sai religião pesada. Diga: sai esforço vazio. Sai performance espiritual. Diga: entra graça. Aleluia. Sabe o que é graça? Nas palavras do apóstolo Paulo, graça é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Se você recebe graça porque você abriu mão da religião, você abriu mão do esforço vazio, inútil, se você abriu mão da performance espiritual, se você abriu mão de dogmas, de correr atrás de homens, você vai receber a graça nessa noite, que é gozo, paz, alegria no Espírito Santo. E diga para o irmão: não é quando tudo está bem não, irmãozinho, não, isso é performance.
Isso é o que os coaches das igrejas ensinaram. Não, não, se tiver tudo bem, olha, você vai estar para cima, o farol está alto, aquela felicidade. Não, irmão. Paulo diz assim em Filipenses capítulo 4, a partir do 11, 12, ele fala: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi quando estou em abundância, aprendi quando estou em escassez, aprendi quando estou perseguido, aprendi quando eu tenho, aprendi quando eu não tenho, aprendi quando eu sou, aprendi quando eu não sou, aprendi quando me honram, aprendi quando não me honram, aprendi na perseguição, aprendi por cima, aprendi por baixo, e ele fecha dizendo: eu tudo posso naquele que me fortalece. Graça. Joga assim, joga religião pesada, joga. Olha para o irmão, vê o rosto dele, vê se brilha. Misericórdia. Olha de novo, agora vai brilhar, olha de novo, olha, até o cansaço do Giovanni vai embora, ai, brilhou. Moisés subiu no Monte Sinai, ficou 40 dias lá, o povo lá embaixo se corrompeu, levantando um bezerro de ouro para adorar, irmãos. Mas a Bíblia fala, depois ele voltou, Deus deu de novo a tábua das leis, deu a revelação, porque Deus queria transmitir essa revelação para o seu povo, como Ele está fazendo nessa noite. Mas a Bíblia diz que quando Moisés levanta as mãos, vai acontecer com você, a graça de Deus fará isso com você. Quando ele desceu do monte, depois de 40 dias, o seu rosto brilhava, as pessoas não conseguiam olhar para ele, porque o seu rosto brilhava. Eu quero dizer porque é impossível se aproximar de Deus e não ser como Deus. É impossível. Aleluia. Diga show dogma, diga show dogma, diga show, show. Diga show, 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 sai da minha vida, performance. Fala, sai da minha vida, esforço vazio. Fala, sai diabo. Sai fardo pesado, sai religiosidade, sai, diga eu sou livre. A Bíblia diz assim, dá um grito aí: aonde está o Espírito, ali a liberdade do Espírito. Se não tem liberdade, tem tudo, está pesado. Diga assim, vai sair tudo que não presta, vai chegar a graça. Vê, receba a graça, receba gozo, paz e alegria no Espírito. Aleluia, ser curado nessa noite. Aleluia, aleluia. Diga assim, eu vou receber a graça. Diga, esse é o fardo leve, esse é o jugo suave. Diga assim, sabe por quê? A diferença de quem vive na religião pesada, esforço vazio, cansaço, performance, idolatria de homens, é porque vive pelo que vê. Diga, eu vou receber a graça, porque a partir de hoje, diga, eu faço uma promessa, de 2026, viver pela fé. Diga, viver pela fé, enxergar pela fé, ouvir pela fé, sentir pela fé, profetizar pela fé. Fica de pé, igreja, fica de pé. Se levantar pela fé, vai. Senta. Levanta de novo, vamos fazer 365 vezes. Senta. Nós vamos fazer cada hora que você levantar é um dia nesse ano. Vamos levantar aqui 360. Vai ter gente curada da coluna agora, bico de papagaio, bico de capeta, vai ser curado aqui no nome de Jesus. Eu quero dizer que você vai levantar, você vai dormir, você vai levantar, você vai dormir, você vai levantar, você vai dormir, pela fé você vai levantar e você vai dormir. Deus está profetizando um fardo leve na sua vida. Você não levantava, você não dormia bem, porque havia um fardo sobre você, que Deus está tirando nessa noite, mas Ele não está deixando sem nenhum fardo, Ele está colocando um fardo dEle sobre tua vida, porém o fardo dEle é leve. O fardo dEle é leve sobre a tua vida. Aleluia.
Levanta as mãos, só você que crê nessa noite, está cansado, tomou um chute da namorada, levanta a mão, tomou um não, vive tomando um não, as portas fechadas, e você fala, não tem mais jeito para mim, minha esposa foi embora, ela me abandonou. Eu quero dizer que Deus tem um vinho novo para a tua vida. E Deus está dizendo, não derrama esse vinho novo, esse trabalho novo, essa função nova, esse presente novo, porque eu não desperdiço, a irmã não pega comida e joga no chão, ela tem que jogar num recipiente. Deus não vai desperdiçar algo novo. Então, para isso, Ele está pegando você nessa noite como um vaso na mão do oleiro e está te quebrando, e está fazendo você um vaso novo, porque Ele quer derramar vinho novo dentro de um odre novo. Para que não se perca nenhum vinho, nenhum odre, Ele está fazendo uma obra milagrosa dentro do teu coração nesse momento. Você recebe essa palavra na tua vida, irmão. Receba a graça pelo sopro. Aleluia. É um sopro. A graça é um sopro. Levanta as mãos, Deus abriu alguns corações agora. Levanta as mãos, Deus abriu alguns corações. Fecha os seus olhos, você perdeu algumas coisas, você vem perdendo algumas coisas, alguns anos em forma de sequência, você vem perdendo ministério, perdendo amor, perdendo finança, perdendo aqui, perdendo saúde, e você não entendeu o que você está perdendo, porque você não consegue avançar, você não consegue ir, você não consegue ir avante. Havia um peso sobre a tua vida, mas nessa noite Deus está tirando um peso, dizendo para você, eu vou te dar uma nova oportunidade, você vai levantar e você vai andar, eu tenho algo novo na tua vida, e esse algo novo vai se cumprir. Diga, eu creio. Diga, eu recebo a graça nessa noite. Diga, graça é muito além de favor. Diga, graça é gozo, paz e alegria no Espírito. Diga, não importa o que eu vou passar, não importa o que vai acontecer, não importa se os meus desejos serão concedidos, esse ano 2026, eu vou viver pela fé, eu vou enxergar pela fé, eu vou ouvir pela fé, eu vou sentir pela fé, eu vou trabalhar pela fé, eu vou conquistar pela fé, eu vou me levantar pela fé, eu vou dormir pela fé. É o ano da minha vitória. Levanta as mãos bem alto, diga, mãos prósperas, abençoadas. Diga, famílias protegidas, bênçãos multiplicadas. Levanta as duas mãos, diga, mãos honradas. Eu profetizo isso. Eu profetizo sobre esta igreja nessa noite. Mãos honradas, família protegida, bênçãos multiplicadas sobre tua vida. Sai tudo que não presta e chega a graça. Olha para o teu irmão, vê se ele está com a graça já. Você tem motivo para, diga para ele, você tem motivo para desistir? Pergunta para ela, você tem motivo para parar? Pergunta se você tem motivo para chorar? Quem aqui tem motivo para chorar hoje? Levanta as mãos. Seja sincero, levanta as mãos. Bicho, se eu fosse olhar mesmo, eu tinha muitos motivos para chorar. Você tem todos os motivos para parar, para desistir, para chorar, para cansar, para correr, para subir na árvore, para mergulhar e não voltar mais. Você tem motivo, mas você também tem muito mais motivo para continuar. Levanta as mãos, dá glória a Deus, irmão, muito mais. Deus vai trazer esperança para essa igreja. Aleluia. Jesus basicamente disse, para de tentar carregar o que você não consegue. Lança sobre mim as suas ansiedades, todo dia. Lança sobre mim as suas dores. Lança sobre mim os seus desânimos, os seus desesperos. Lança sobre mim. Ele está dizendo, eu posso, eu tenho poder. Foi-me dado poder nos céus e na terra. A gente é muito pequeno. A gente é muito frágil. A gente tem que pegar tudo que a gente está recebendo de coisa ruim, e que talvez venha te visitar esse ano coisas ruins, em todas as áreas da sua vida, e você falar, não me pertence, e não, eu não quero, esse fardo não é meu. Paulo diz assim, que Deus não nos dá um fardo além das nossas forças. Fala, pô, então por que você está pegando o fardo além das suas forças? Deus não está te dando esse fardo não é Deus que te deu, você pegou, alguém colocou em você, não aceita,
aceita somente aquilo que vem de Deus para a tua vida. Você não está dando conta? Eu não estou dando conta. Significa que o fardo está mais pesado. E a Bíblia fala que Deus não nos dá um fardo além das nossas forças. Muito pelo contrário, Ele faz com que a gente seja livre de todo o fardo, de maneira que a gente possa escapar dele. Se eu não consigo carregar, eu não pego. Muitos confundem ir até Jesus. Por exemplo, em João 6, 26, 27, Jesus falou assim, vocês vêm até mim, porque vocês viram sinais, e também porque vocês comeram o pão no deserto. Jesus não romantiza, Jesus é muito direto. Ele expõe, na verdade, ele sempre fez isso, ele expõe o que está no coração do povo. As pessoas, Jesus está passando por um vilarejo, e ele viu um povo, e os discípulos disseram, mestre, vamos atravessar, estava tardezinha, eles não andavam à noite, muito perigoso, e Jesus parou ali, ele não quis continuar, e ele não foi na direção dos discípulos, ele foi até a direção do povo, e ali ele passou a ensinar aquelas pessoas, porque ele via aquelas pessoas como ovelhas que não tinham pastor. Eles estavam naquele vilarejo, naquela aldeia, cansados, sobrecarregados, e eles não tinham o que comer. Aí Jesus foi lá e fez um milagre da multiplicação dos pães. Alguém lembra disso? Quem lembra da multiplicação? Jesus, quando alimentou o povo, ele falou para os discípulos, agora nós vamos voltar ao caminho. E eles voltaram. No dia seguinte, pela manhã, Pedro acorda Jesus e fala assim, mestre, Rabi, tem uma multidão lá fora. Muitos homens e mulheres, eles estão animados, eles estão dizendo, cadê Jesus? Cadê aquele homem que fez aquele milagre ontem? Aí Jesus deu essa palavra, ele falou assim, ele falou, muitos desses aí, estão me procurando, porque viram sinais, eles estão na verdade me procurando, fala comigo, pelo pão que perece. Sabe por que fica pesado o evangelho para muita gente? Quem quer ouvir? Levanta as mãos. É uma parte de puxão de orelha agora. Levanta a mão, quem quer ouvir por quê? Sabe por quê? A gente vê Deus, a gente olha para Jesus, e a gente não quer muito ver a face dele, não. A gente quer ver, fala para o irmão, o que está na mão dele. Há dois tipos de pessoas, os que o querem pelo que ele dá, diga, os que o buscam pelo que ele dá, e os que o buscam pelo que ele é. Por exemplo, Deus não busca a gente pelo que a gente pode dar. Então, nada do que você possa dar agrada a Deus. Ele nos procura pelo que nós somos. E sabe o que nós somos, segundo a palavra? Filhos de Deus. Herdeiros com Cristo. Sacerdócio real. Então, se Deus, olhe para mim, já estou finalizando. Se Deus não nos procura, Ele nos procura para se relacionar como um pai quer se relacionar com um filho. Se Deus não nos procura pelo que nós podemos dar, por que nós podemos dar a Deus? Já que Ele é dono de tudo? Nada. Então nós também não podemos buscá-lo, e é por isso que fica muito pesado. A gente quer buscar Deus, para Deus nos dar as coisas. Mas irmão, a Bíblia ensina em Mateus capítulo 6, 33, que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as demais coisas, olha o que ele diz, nos serão acrescentadas. Quem quer esse ano assim melhorar financeiramente? Só louco não levanta a mão, né? Quem quer melhorar no amor, na vida sentimental, na espiritualidade? Irmão, levanta as mãos. Quem quer melhorar? Quem quer fazer uma faculdade? Olha aqui, todas as bênçãos que Deus pode dar na terra, quem quer? São mais de 8.000. A Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas para os filhos obedientes. Quem quer? Levanta as mãos. Mas posso te falar? Tudo isso é um acréscimo de Deus, quando você busca a Deus, quando você clama a Deus, quando você investe a tua vida em Deus, quando você tem uma vida com Deus, quando você caminha com Deus, tudo vem como consequência na nossa vida. Vocês estão entendendo? Amém, gente? Então, não seja que nem esse povo que está buscando a Deus por uma cura. Olha, eu estou aqui porque eu preciso de uma cura.
ou está buscando a Deus porque precisa arrumar um servo, uma serva para casar. Não faça isso, ou porque está uma porta de emprego. Não, não, gente, isso não agrada a Deus. Busca a Deus pelo que Ele é, e Ele é o nosso Salvador. Ele te salvou, levanta as mãos, Ele te resgatou. Ele te salvou, Ele te resgatou, e Ele escreveu o seu nome no livro da vida. Esse ano é um ano de muito milagre, é um ano de muita provisão, mas não é um ano de solução rápida, não é um ano de alívio imediato, é um ano de construção. E hoje, Deus pega nas suas mãos e te levanta. Jesus encontrou uma mulher que ela andava corcunda, como alguns entraram aqui, tão pesado que ela estava. E quando Jesus olhou para aquela mulher, Ele falou para ela: demônio, sai dela. Olha que ousadia, olha que autoridade de Jesus, autoridade que não se via nos religiosos, não se via nos fariseus, nos saduceus, não nos zelotes, não se via nos religiosos da época, que falavam muito, mas faziam nada. Jesus olhou para aquela mulher corcunda, ela andava assim, andava curvada assim, a vida inteira assim. Jesus olhou para ela e Ele já viu o espírito, como Ele viu o coração. Ele falou: tem algo errado nessa mulher. Claro que tinha mulheres com problema de coluna, que envergava assim, mas quando Ele olhou para aquela mulher, ele falou: tem algo errado nessa mulher. Ele olhou para ela e disse: larga ela agora, demônio. E na mesma hora, irmão, ela endireitou. Nessa noite, pessoas entraram com fardos tão pesados que entraram desse jeito, nesse lugar. E o mesmo Jesus que há 2000 anos disse para aquela mulher: demônio, larga ela. Ele está aqui dizendo para alguns: demônio, larga essa pessoa. E hoje Deus te levanta para uma nova história. Nós ouvimos muitas mensagens desde terça-feira, mensagens que edificaram muito a nossa vida, e hoje Deus vem fazendo a última obra na igreja. Levanta as mãos. Deus vem tirando essa corcunda de cima de você, esse peso, essa angústia que você carrega, essa culpa do passado. Ele está colocando uma nova vida dentro de você. Recebe a esperança de Deus nessa noite, recebe a vida de Deus nessa noite. Levanta as duas mãos. Deus está fazendo uma grande obra. Em João 6,35, Jesus disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim, de modo algum terá fome, e quem crê em mim, jamais terá sede. Levanta suas mãos. Meu Deus, eu oro nesse momento por pessoas que entraram aqui, Senhor, uma vida tão difícil, Senhor, uma vida tão apertada, uma vida tão desesperada, Senhor, um casamento tão apertado, lutas e lutas, como Paulo diz, lutas por fora, combate por fora, as lutas, angústias por dentro. Pessoas que entraram aqui estão desanimadas, pessoas estão vivendo só pela graça, uns vivendo por remédios, mas eles estão com as mãos levantadas em um sinal de que eles são livres, Senhor. Eu quero que você ore pela tua liberdade agora, porque Ele te resgatou do cativeiro. Ore pela tua liberdade. Ore agora: Senhor, eu sou livre. Eu não quero mais carregar culpa. Eu não quero mais carregar, Senhor, aquilo que eu carreguei da minha família. Eu não quero mais carregar, Senhor, trauma. Quantas pessoas entraram aqui traumatizadas. Hoje Deus te livra do trauma. Hoje Deus te cura na alma. Hoje Ele te liberta. Ele coloca o selo dEle em você nessa noite. Ele coloca uma marca dEle em você. Ele derrama sobre sua cabeça o óleo da alegria. Ele vai tirar de você o opróbrio, e no lugar da tua vergonha, Ele vai derramar honra, dupla honra sobre tua vida. Levanta sua voz agora e diga: eu sou livre, diabo nunca mais. Aonde você está, diga: o meu corpo é templo do Deus Altíssimo. Aonde você está, diga: a minha vida é do Mestre.